Oi pessoal, bom dia. Olha eu aqui de novo. Vocês estão vendo ali, ó, a plaquinha no quartinho da minha filha, da minha bênção. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Como é que acontece um tratamento de fertilização in vitro? Eu não vou saber falar muito tecnicamente, porque eu não sou especialista no assunto, né? Mas um pouquinho do que eu aprendi, do que eu vivi, compartilhar um pouco da experiência. Como eu falei no vídeo anterior, a fertilização in vitro ela é dividida em duas etapas, né? A primeira etapa é a coleta de material. Nessa primeira etapa, a gente tem que tomar algumas medicações, né? Tanto via oral, são 10 dias, né? No meu caso foram 10 dias de medicações, eu tomei, né, alguns remédios via oral e existe as injetáveis, né? As injeções na barriga, que são injeções diárias, né? E eu me lembro que essas injeções quem aplicava era o Daniel que aplicava, e aí um dia era no lado direito, outro dia no lado esquerdo, né? Sempre a gente ficava revezando. E aí depois desses 10 dias a gente faz um exame, a gente faz uma ultrassom para saber como é que tá o endométrio, né? Como é que tá o óvulo, né? O ovário, desculpa, como é que tá o ovário, para a gente poder marcar o dia da coleta dos óvulos, né? E aí, como eu falei para vocês no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, eu só tenho um ovário. E aí a gente fez, né, os 10 dias de tratamento, o meu ovário respondeu super bem, na época o doutor Fábio falou, né, que tinha respondido bem, e aí a gente agendou o dia da coleta. E aí na coleta, né, eu tomei anestesia, né, a gente tomou anestesia, eu fiquei apagada, né, eu não vi nada. E aí eles coletaram, e nessa coleta eu consegui extrair 6 óvulos, né, foi um número muito bom, considerando que eu só tenho, né, um ovário. E aí nesse mesmo dia, eu acho que foi nesse mesmo dia, eu não lembro, gente, mas eu acho que nesse mesmo dia o Daniel também colheu, né, o material dele, né, o espermograma que tem que fazer lá. E aí eu voltei para casa nesse dia muito confiante, porque eu tinha, né, conseguido extrair 6 óvulos. Porém, desses 6 óvulos, gente, eles vão avaliar, vai passar por toda uma análise, né, para saber se os óvulos eles são de qualidade, se eles estão prontos, né, para serem implantados. Ele tem que chegar num nível lá de, acho que o nome é de blastocisto, não me lembro, gente. Eu sei que ele tem que atingir um nível que esteja bom para ser implantado. Não vou conseguir explicar melhor sobre isso. E aí, dias depois, eu acho que uns 7 dias depois, mais ou menos, né, eu fiquei nessa ansiedade para saber quantos óvulos, né, a gente ia ter congelados, nananã. E aí, depois de uns 5, 6 ou 7 dias, não lembro, o doutor Fábio entrou em contato com a gente, né, e falou que dos 6, apenas 3 estariam em boa qualidade para serem implantados, né. E aí tudo bem, né? Eu falei 3 é uma quantidade boa, né? Então a gente tem boas chances. E aí na minha cabeça a gente iria fazer a implantação de um por um, né? A gente iria implantar o primeiro, caso não desse certo a gente teria mais 2 chances, né? Depois o segundo, depois o terceiro. E aí nós fomos para nossa primeira implantação. Isso aconteceu em setembro de 2020, setembro de 2020 foi. E aí nós fomos para a implantação. A implantação é um processo muito simples, né? Eu estava lúcida, a gente não precisa tomar anestesia, né? Eu fui para o procedimento e aí eles implantaram o primeiro embrião. Esse que a gente implantou era o embrião de maior qualidade. E antes da implantação, gente, só para esclarecer, não é assim, eu vou marcar a implantação para o dia tal, vou para a clínica e implanto. Não, só que não. Depende de uma série de coisas, gente, uma série de coisas, né? Primeiro que depende do seu fluxo menstrual, depende dos níveis de hormônio. A gente faz, eu fazia direto alguns exames lá de sangue para medir o nível lá do estradiol, se eu não me engano, acho que é esse o nome. Eu sei que tem uns 3 hormônios lá que tem que estar bem regulado, tudo tem que estar bem casado. Como eu falo pro meu esposo hoje, gente, para engravidar é um milagre, porque o sol tem que se encontrar com a lua, sabe?
É um processo bem assim, sabe? Então, assim, não é uma coisa, pensada, eu vou implantar semana que vem, vou para a clínica. Não, né? O endométrio, ele tem que estar propício para receber um embrião. Então, são várias e várias etapas que a gente tem que passar, né? E aí, depois dessa primeira etapa que eu passei, estava tudo ok, os meus hormônios estavam todos regulados. Nesse interim, antes da implantação, eu ainda descobri que eu tenho hipotiroidismo. E eu descobri que a minha tireoide, ela estava desregulada. E aí, eu tive que marcar um endocrinologista para ir. Tive que começar a tomar medicação, né? Tive que controlar isso. Então, gente, foi muita coisa, né? Aqui no vídeo eu não tô nem conseguindo falar tudo nos vídeos, porque foi muita coisa que eu tive que assim, cuidar para poder, né, realmente o tratamento ter efetividade. E depois ainda vou falar que eu ainda tomei a tal da Zoladex. Quem tem endometriose aí deve conhecer essa bendita, né? Enfim, eu tive que tomar esse remedinho aí que só Deus na causa, viu? É horrível. E aí a gente, enfim, a gente foi para a primeira implantação. Aí chegamos lá, a gente implantou um embrião e aí eu voltei para casa e aí é o repouso, né, absoluto nos 2 primeiros dias, né, os 2 dias que eu fiz, 2 dias seguidos, eu tive que ter repouso, né, eu fiquei a maior parte do tempo deitada e depois vida normal, né, mas assim, eu tinha tanto medo de não conseguir que eu tive muita cautela, então eu não fazia esforço, né, eu tive todo o cuidado do mundo, era como se eu tivesse feito uma cirurgia de fato. E aí, gente, depois, né, existem os dias pra gente fazer o exame, né, que é o beta, para saber se eu estava grávida. E eu não lembro quantos dias depois são, gente, não lembro, não sei se são 12, 13, 14, não sei, eu sei que é essa média aí de dias. E aí a gente foi na clínica fazer o exame, né, o exame de sangue, para saber, eu não fiz exame de farmácia, eu já fiz fazer direto o exame de sangue. E quando eu fiz o exame, eu tava tão nervosa quando eu recebi o resultado, eu olhei o resultado pela internet, eu ficava toda hora olhando e nada de sair, eu atualizando a página. E quando saiu a dosagem do beta, eu tava tão ansiosa, tão nervosa que eu não tava conseguindo discernir o resultado. E aí eu chamei meu esposo no WhatsApp, ele tava trabalhando. Eu falei, Daniel, olha o resultado, né? Aí pra mim, eu tinha visto que tinha dado negativo. E aí, quando ele viu, ele me explicando, ele falando, amor, deu positivo, você tá grávida. Só que eu tava tão cega, não conseguia ver, né? Eu dizia que não. E ele, olha o resultado. E aí, na mesma hora, eu mandei o resultado pro doutor Fábio. E aí, o doutor Fábio falou, Dalila, você positivou sim. Só que a sua dosagem do beta tá muito baixa. A tendência é de que esse número ele aumente nos próximos dias, né? E assim a gente vai esperar. E assim foi, gente, né? E aí eu fiquei naquela felicidade porque eu tinha positivado, eu tinha engravidado, o embrião tinha, né, implantado. E eu chorei no dia, né? Agradeci a Deus porque eu estava feliz, porque eu tinha conseguido. Só que fiquei tensa, porque ele falou que era para esse número ir subindo, né? E depois de alguns dias a gente ia ter que repetir o exame. E assim aconteceu. Depois de alguns dias, né, a gente foi repetir o beta, e aí foi a mesma tensão, a mesma ansiedade, porque eu esperava que esse número tivesse dobrado ou triplicado de tamanho. E aí, para nossa tristeza, né, quando eu repeti o exame, que eu recebi o resultado, eu estava até trabalhando no dia, estava trabalhando de casa nesse dia, que eu recebi o exame, né, eu vi que ao contrário de subir, o nível havia baixado, né? E aí, na mesma hora, eu mandei o exame para o meu médico e eu percebi que ele ficou muito chateado, né, ele falou, Dalila, infelizmente, né, o embrião, ele não evoluiu, o bebê não evoluiu, né? E aí, na época que ele falou, eu lembro que eu fiquei meio desnorteada, sabe? Aí eu falei, doutor, mas como é isso? Por quê? Tava tudo propício. E ele falou que ele não conseguia encontrar uma explicação médica para aquilo. Porque o meu organismo estava ok, meu endométrio, né, os meus níveis de hormônio, estava tudo controlado. Ele falou, eu não sei te explicar o porquê. Mas a gente vai investigar, né, para saber o que pode ter acontecido.
E aí naquele dia, né, eu chorei muito, chorei, me frustrei, porque eu falei, era o nosso melhor embrião, né, e já era uma vida que estava ali no meu útero, né, mas que infelizmente aprove, ou felizmente, aprove o Senhor levar. Eu creio que o Senhor não permitiu naquele momento, Ele sabe o porquê, eu acredito que um dia eu vou entender o porquê, né, e foi isso, né? E aí eu vou falar um pouco no próximo vídeo, depois dessa tentativa frustrada, né? O que foi que a gente teve que fazer, né, e como foi a segunda implantação, tá bom? Um beijo, Deus abençoe o dia de vocês.